A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC. Hoje, dia 7 de agosto de 2019, quarta-feira. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, ligado no canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Também através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com ou através da nossa parceria com o Jornal ABC Repórter no jornalabcreporter.com.br e na página oficial do Facebook do Jornal ABC Repórter. Olha, meu amigo, hoje, dia 7, vamos receber aqui no programa A Hora do Esporte um grande ídolo da história do São Caetano. Aliás, a gente está naquela fase, né? Daniel Alves voltando ao São Paulo, a gente vai colocar umas imagens aí, a palavra do Daniel Alves. Ele está voltando, corta para ele está voltando. A bomba santa de São Caetano, o menino de Porto Feliz, Ademar, boa tarde, que bom tê-lo aqui. Tô vendo você com a camisa aí do São Caetano, já me deu até uma esperança. Opa, se tiver falta do sábado contra o Água Santa, você vai bater, mas você tá voltando, não é para ser jogador, né? Boa tarde, Ademar, que bom tê-lo aqui. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer dar uma continuidade na história de que eu tive presente. Gostaria de ter voltado como jogador, mas estou mais feliz ainda. Esperei essa ligação por quase 15 anos e essa ligação chegou. Que bacana. Estou num projeto aqui de reconstrução do São Caetano, de retomada nos trilhos, em que a gente possa estar interagindo com os jogadores, comissão técnica, a própria comunidade que perdeu um pouco do carinho pelo azulão. E eu me sinto muito honrado em estar voltando para São Caetano do Sul e poder ajudar de certa forma, mesmo que fora do campo, a tentar voltar o azulão dos anos 2000. O Ademar, eu conheci o azulão, né, que começou no dia 4 de dezembro de 89, mas eu conheci essa equipe em 98, quando eu comecei a cobrir o dia a dia do São Caetano e desde então, sempre ao lado do time, com, enfim, centenas e centenas de jogos e de histórias, você lembra muito bem. É um momento de resgate, porque aquela coisa de o fundo do poço e tal, mas a essência do time, a grandeza do time, ela não se perde. Você vê a prova disso, eu até citei esses dias, eu fui, e falei isso com o Marcelo Vilar, quando ele veio aqui há algumas semanas, durante a Copa América eu estava viajando, e aí eu fui para o jogo do Brasil contra o segundo jogo do Brasil foi em Salvador, não foi, acho, contra a Venezuela, que o Brasil empatou. E aí eu tava com a camisa do São Caetano, viajando, levei com a camisa do São Caetano, tava lá num dia antes do jogo, e aí o pessoal falou, o azulão, o AD, São Caetano. Então me deu uma alegria, porque qualquer lugar, e você sabe bem que viaja o mundo inteiro, que você vai com essa camisa, as pessoas identificam. E quando identificam, a primeira pessoa, se alguém fala assim, Ademar, você sabe desse peso e você sabe desse valor que o time jamais vai deixar de ter. Não é um time que é pequeno, é um time grande que está numa posição de pequeno, mas é um time grande. Essa colocação sua é perfeita. Um time grande que está numa situação ruim no momento. Sim. Mas é muito gostoso pra gente que nesse... Eu tenho meu nome associado ao São Caetano, eu não consigo me ver fora do São Caetano e aonde quer que eu passe, às vezes as pessoas acham que ainda eu tô jogando, porque me criticam, né? Falam assim, pô, seu azulão, olha como é que tá lá e tal. Mas eu não tô jogando, eu não tô fazendo parte. E hoje, com essa retomada, eu vejo que o futebol brasileiro está numa situação difícil, um momento difícil,
mas eu tenho certeza que se tiver um bom planejamento, uma boa administração, a gente pode fazer desde uma base forte até um profissional competente para que a gente possa ter o Azulão e a cidade de São Caetano do Sul brilhando aí nos campos do mundo. O Ademar, a sua experiência como gestor, né, do Porto Feliz Futebol Clube, que eu acho que também é uma coisa legal, também você teve em Osasco ali e lidou bem com isso, acho que te dá uma capacidade também de avaliar, e é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. O São Caetano não vai, do momento que vive hoje, sem série, porque hoje não tem série, foi eliminado da Série D e estamos muito bem na Copa Paulista, mas precisamos vencer a Copa Paulista. Quando eu digo precisamos, porque eu acho que eu faço muito parte dessa coisa, mas precisamos vencer a Copa Paulista para voltar à Série D. Agora, o lugar do São Caetano é Série A. A gente ouve isso muito, eu ouço isso quase que diariamente. Agora, não tem como pular. Então, tem que ser um trabalho muito sóbrio, passo a passo, para alcançar e com planejamento, né? Eu tive esse tempo... parte de organização, parte de logística, parte de base. Não digo que eu me preparei para isso, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. E quem falar que está apto para isso, que você tem a fórmula do sucesso para levar o São Caetano para a primeira divisão, pode vir aqui que a gente contrata. Na hora. Na hora. O futebol ele não é uma ciência exata, né? Então a gente tem que procurar minimizar os erros e exaltar as qualidades, seja de quem está gerenciando, dos jogadores que a gente vai contratar, do perfil do jogador, da categoria de base, os jogadores que a gente vai trazer, as pessoas que vão estar comandando com a gente. Então, não é fácil, a gente sabe, mas a gente vai galgar passo a passo, como a gente galgou. Eu cheguei aqui em 96, 4 de dezembro de 96, dia do aniversário do clube. E aí a gente chegou de dezembro de 96 para dezembro de 2000, de uma Série A3, caindo de uma Série A3, brigando pela última partida, para a final de um brasileiro de Série A. Agora, aquela época, e eu peguei essa parte final a partir de 98, o São Caetano, ele tinha, lógico, na época, né, toda a estrutura, né, todo o empresariado, o próprio prefeito Tortorello teve uma participação muito ativa, né, na relação, mas não existe coisas fácil ou difícil. Mas antigamente o São Caetano era uma equipe que ninguém conhecia. Hoje, por exemplo, quando eu vou transmitir os jogos do São Caetano, e a gente teve isso há pouco tempo atrás, São Caetano acho que jogou contra a Penapolense, se eu não me engano, o ano passado na Copa Paulista, e aí o meu repórter, no gramado, estava conversando com o jogador, aí o jogador da Penapolense disse assim: eu estou muito feliz de hoje jogar contra um gigante do futebol brasileiro, na disputa da Copa Paulista. Hoje o São Caetano não é mais aquele São Caetano que talvez foi em 98 e 99, era visto como uma boa equipe, promissora, com bons jogadores, mas hoje ele tem um que a mais. Pela sua experiência no futebol, o que isso ajuda e o que isso atrapalha? O que atrapalha é que a motivação dos times menores, principalmente agora na Copa Paulista, para jogar contra o São Caetano, e vamos supor, a fase em que o São Caetano está numa boa na classificação da Copa Paulista, cria uma motivação maior para o atleta vir para cá. O que isso nos ajuda é saber que a gente já conhece, entre aspas, os caminhos para se chegar à primeira divisão. E não é fácil, a gente sabe que a parte administrativa, daí tem a parte de contratação, a parte do jogador se identificar com o clube, tudo, mas a gente vê um São Caetano que hoje equipes aí estão brigando para jogar Sul-Americano, um São Caetano que jogou 4 Libertadores seguidas praticamente. Não, e como protagonista. Como protagonista, a gente conversando. Fala só de 2002, mas 2003 também o time foi muito bem, 2001 o time foi muito bem, não é que participou, caiu de paraquedas na Libertadores. Não. E a gente conversando, né, eu conversando sempre com o pessoal da cidade, com as pessoas que estão à frente do São Caetano, eu falei, a gente jogava contra Boca Juniors na La Bombonera, de igual para igual. Hoje, infelizmente falando, a gente não consegue jogar contra um time grande da capital de igual para igual.
Hoje em dia você vê... Eu lembro desse jogo La Bombonera, que era uma euforia na cidade, todos falando. E aí, quando chegou lá, realmente a galera não sabia nada de São Caetano. Era até engraçado, né? Porque vocês chegavam ali e o pessoal não tinha o respeito, porque... Tá um time classificado, né? É um time que está classificado, um time que tinha um histórico, no caso tinha sido vice-campeão brasileiro, mas os nomes eram muito desconhecidos, né? Mas aí construiu-se uma história em cima dos nomes que eram desconhecidos. Você falar de uma geração que, vamos dizer, que eu me recordo mais. Silvio Luiz, desconhecido, veio do Mirassol, veio da São Carlense, veio pra cá. Japinha, Daniel, Dininho, Serginho, César, Claudecir, Adão, Ailton, Anailson, Wagner. N jogadores. São Caetano teve jogador que saiu daqui direto pra Copa do Mundo, foi o caso do Gilberto. Jogadores que saíram do São Caetano para a seleção, jogadores que saíram do São Caetano direto para ser vendido para times do exterior, sem precisar esse negócio de parceria. Grandes técnicos que passaram aqui também, a história, né? De Muricy, Tite, Mário Sérgio, enfim, isso de Leão, Jair, quer dizer, Nelsinho. Não é um time assim que... Por isso que eu digo, e quando eu bato muito nessa tecla, e viajando em qualquer lugar do país, eu faço questão de dizer isso. São Caetano é um time grande que vive um momento de pequeno. Porque a estrutura que foi feita hoje, sem contar que o São Caetano tem aquela coisa que deveria ser óbvia no futebol, deveria ser óbvia na vida, mas o mês tem 30 dias. E isso faz uma diferença, principalmente no boca a boca dos atletas, muito grande, né? Então, é isso que a gente escuta do nosso comandante, que assim, o São Caetano não é diferente, é que ele cumpre com as obrigações. Não é que ele seja anormal no futebol, é que o restante não cumpre com as obrigações, então o São Caetano no mês tem 30 dias. Porém, se cria-se um fantasma de que o jogador quer vir para cá para receber. Então aí você, de repente, não acha aquele jogador que tem o perfil de falar assim, pô, como foi o meu caso, eu quero ir para o São Caetano, mas eu quero usar o São Caetano para me chegar na Europa, como aconteceu na minha vida, como aconteceu no César, como aconteceu em outros jogadores. Eu quero usar o São Caetano para me chegar num time maior, num time grande aqui do Brasil. Então o São Caetano era uma ponte, uma plataforma. Sem dúvida. Hoje não, hoje está se contratando um jogador para fazer contrato longo e o jogador saber que vai receber em dia. E aí não se doar da maneira que deveria. Vamos sair para um rápido intervalo aqui no programa Hora do Esporte. Daqui a pouco eu volto com Ademar, maior ídolo da história do Azulão, que esse ano completa 30 anos, líder absoluto da Copa Paulista. Eu vou falar um pouquinho sobre Copa Paulista com Ademar no segundo bloco. É rapidinho e a gente já volta. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul. Deixa eu pedir uma licença aqui para o nosso convidado Ademar para falar um pouquinho, sabe do quê? Aliás, ele vai gostar de falar sobre isso também. Daniel Alves foi apresentado ontem no São Paulo Futebol Clube. A gente vai colocar aí para vocês as imagens dessa apresentação do Daniel Alves, uma festa bonita, quase 50 mil torcedores no estádio do Morumbi, o evento que recebeu Kaká, Luiz Fabiano, Raí, Lugano, uma festa muito legal e a gente vai ouvir aí um pouquinho das palavras do Daniel Alves saudando o torcedor São Paulino, uma bonita festa. Eu só queria dizer para vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador, o São Paulo contratou um torcedor assim como vocês, que um dia tiveram
Eu não sei como agradecer esse momento que vocês estão me proporcionando, mas eu prometo retribuir com a mesma entrega com que vocês me estão recepcionando hoje, aqui dentro. Espero que junto a gente possa devolver a alegria de fazer história com São Paulo. Muito obrigado pela recepção. Chega de falar e vamos fazer. Juntos, vamos fazer. Valeu? Grande beijo a todos. Tá aí uma festança lá no Morumbi. Demar, se não der certo jogando bola, pelo menos o marketing que foi feito é sensacional. Enfim, Daniel Alves é sempre Daniel Alves, né? Tem um salário alto e tal, mas é um belo jogador, né? É um jogador que praticamente fez toda a sua carreira na Europa, grandes clubes, um vencedor. Eu vejo que, no meu ponto de vista, foi o melhor jogador da Copa América. É uma excelente contratação do São Paulo, isso ninguém tira os méritos do São Paulo. Mas aí futebol tem vaidade, tem que ver se dá liga, tem que ver se o jogador está adaptado a jogar o futebol brasileiro, só jogou Europa, a função que ele vai jogar no São Paulo, se ele vai ser lateral mesmo, se vai vir para o meio campo como segundo volante ou até como meia, que eu já ouvi falar. É uma incógnita, cara. Um dinheiro alto investido, mas... Dá uma mexida, né? Dá uma mexida com o mercado, mas eu acho que ainda inflaciona mais o mercado brasileiro, que já está numa situação que nós estamos pagando mais do que a Europa. Tem alguns times aí que pagam mais, e como diz o Neto, né? Pro mando de Zé Ruela. De pé de rato. Seus pé de rato, seu Zé Ruela. Ô Ademar, a experiência sua fora do país, acho que você pode também contribuir muito, né? Agora nessa nova função do São Caetano, na parte administrativa, na parte de gestão, tudo aquilo que você viu como organização, e logo você foi para um mercado que eu particularmente tenho uma boa relação, que é o futebol alemão, que lá é referência. Talvez eles não conquistem tudo que eles mereceriam pela organização que são, mas sem dúvida nenhuma, para orientar muita gente e para conduzir gestão é uma referência, né? Sem dúvida, e a gente entende que, vamos por hoje, ainda o São Caetano não tem a estrutura que tem um time grande, um centro de treinamento de um time grande, tudo. Mas uma coisa é você ter uma casa pequena e organizada. Outra coisa é você ter uma casa pequena e desorganizada. Então, para você crescer, você tem que organizar. E muita coisa a gente pode implantar de lá de fora aqui. Você às vezes, mas todo mundo faz assim. Por isso que está desse jeito o futebol brasileiro. Quando eu viajo para o interior, é difícil eu explicar para o povo como que o São Caetano, aí o pessoal fala a cidade do esporte, em qualquer lugar que você vai, São Caetano é a cidade do esporte. Aí como eles falam assim, como que o time da cidade não tem um centro de treinamento? Me ajuda a explicar isso para mim. Me ajuda. Olha, eu acho que é uma situação complicada devido, acho que o valor de mercado é óbvio É uma cidade muito pequena, 15 km² somente, não? Também pela extensão territorial pequena, a dificuldade em relação a valores, mas é isso, agora a gente vai tentar alinhar algumas coisas. E eu creio que se a prefeitura, indiferente de partido político, não estamos questionando partido político aqui, se a prefeitura não jogar do lado do time, não digo ajudando, mas facilitando algumas coisas, fica difícil. E a cidade de São Caetano só foi reconhecida nacional e mundialmente por causa do futebol, sem desmerecer os outros esportes, o judô, o atletismo, todos são fortes, medalhistas olímpicos que por aqui passaram, tudo. Mas a hora que começou a falar do São Caetano, que leva o próprio nome da cidade, isso aqui ficou conhecido mundialmente. E as pessoas começaram a entrar em sites de busca para saber quem é, o que tem nessa cidade de São Caetano. Aí viram que é uma cidade maravilhosa. O prefeito organizou segunda-feira um evento na cidade para homenagear os atletas, né, que estiveram no PAN, representando o Brasil, as meninas do Taekwondo, a Rayane, a Milena, o Ícaro do Taekwondo também ganhou medalha de prata, o Arthur Zanetti, que é uma medalha de prata no PAN, e o pessoal dos Jogos Regionais, toda a comissão dos Jogos Regionais. E na fala ele deixa muito claro que o esporte é a melhor maneira de você divulgar uma cidade, você sair para o mundo. E o futebol,
por motivos óbvios, é o grande carro-chefe. Além de você ter uma divulgação, marketing da cidade, você tem um projeto social com o esporte, né? Você tem uma população sadia, você tem uma população mais consciente, você vai ter uma juventude mais capacitada, você vai ter disciplina, porque no esporte você leva para a sua vida. Então você vai ter uma cidade mais desenvolvida em todos os setores pelo projeto de incentivo ao esporte. Ô Ademar, você acha que o São Caetano tem feito nos últimos anos algumas parcerias, né, e um trabalho também, inclusive partindo da própria direção, da base, sub-13, inclusive a Mônica faz um trabalho muito bacana, tem o Carlinhos também, que, né, desenvolve esse trabalho, a gente tem acompanhado, tem noticiado aqui, inclusive, no 11, no 13, no 15, 17, sub-20, a gente tem aí Mateuzinho, Nonato brilhando, né, na Libertadores, jogador que veio da base. Você também pode ajudar muito nisso, né? A sua imagem, a sua referência, você que é um baita de um espelho do bem, um cara que lógico, você não é formado na cidade, mas a cidade te formou, na verdade, como atleta. Então, de retribuir isso e ser essa referência para essa molecada também, né? Eu tô começando a acompanhar já as categorias de base e vejo que, assim, você olha o São Paulo, o jogador tá desde o sub-11, hoje tem o Antony lá no profissional. Por que a gente não pode fazer essa captação lá no 11, no 13, para o jogador se identificar com o clube? Aí depois você vai buscar no 17, no 20, já fica um jogador que veio cheio de vícios de outros clubes e tal. Então a gente tem que fazer esse trabalho, que a gente poder organizar a nossa base, para que a gente possa estar de igual para igual com os times grandes e a gente possa revelar ainda mais jogadores daqui para grandes clubes. Essa é uma luta minha, assim, essa reaproximação, porque... enfim, São Caetano e Grêmio Osasco, sábado, a gente teve 197 torcedores. É muito pouco. Isso sábado, 3 horas da tarde. Sábado estava frio, tudo bem. Só que aí sábado, às 19 horas e 30 minutos, no Santa Maria, teve um jogo amistoso e tinham mais de 400 pessoas ali. Então é isso que eu, vivendo o esporte de uma maneira geral, isso deixa a gente bem chateado. Você vai num jogo da Várzea no domingo de manhã, tem muita gente. Então... falta resgatar um pouco isso. Eu acho que passa muito por você também, mas também precisa ser um movimento, né, para poder trazer as pessoas e as pessoas entenderem que é realmente o time profissional da cidade. Tem as outras modalidades, tem as equipes amadoras que dividem aí, enfim, o coração dos torcedores, mas o AD São Caetano é a principal referência, né, Ademar? Mas eu também justifico essa ausência de torcedores aos resultados, né? Porque ultimamente é cair de divisão, é brigou alguns anos aí para ter um acesso da Série D para C e tal, mas não empolgou ainda o torcedor. Mas se você voltar no tempo e você ver da nossa época que a gente tinha clássicos aí com o time grande, tá certo que sempre a nossa torcida era menor, porém a gente tinha casa cheia sempre. Não, aquele time, a partir de 99 principalmente, ali da segunda metade da Copa João Avelange, a gente não tinha menos de 5 mil pessoas em nenhum jogo. E aí a coisa começou a crescer de uma maneira que era 10, 12 mil pessoas. E até tivemos um problema do mando do jogo na João Avelange, que tivemos que mandar para o Parque Antártica. Então era sinônimo de resultado. E o futebol vive de resultado. E é óbvio que eu vim para tentar resgatar essa identificação com o torcedor também, e o torcedor, às vezes o jogador falta um pouco de carinho pela cidade, porque não tem identificação. Eu falo para os jogadores que hoje estão lá, gente, precisa saber o que é São Caetano, quantos mil habitantes tem São Caetano, o que representa São Caetano. Dá uma passeada na cidade. Dá uma passeada, conhecer os locais públicos da cidade, as escolas para as crianças, uma série de coisas que você precisa conhecer. Aquela coisa que a gente saía do treino, ia tomar café lá na padaria e encontrava todo mundo. Era a imprensa, era torcedor, era jogador. Então, o padeiro daqui a pouco estava escalando o time com a gente, cara. E era uma coisa fantástica, mas dentro de uma liberdade. E hoje não se cria mais vínculo, porque o atleta hoje ele fica meio que isolado e, a gente está, entre aspas, numa metrópole, que é São Paulo, tudo grudado, mas a gente está no interior. Tem que ver isso. Copa Paulista, Demar, time é líder, 8 pontos da frente do segundo, mas a gente tem um fantasma, né? Ano passado também a primeira fase foi maravilhosa, a segunda fase
saímos invictos com 3 derrotas e 3 empates, foi muito ruim. É pegar a lição ali, e o Marcelo até comentou isso no último jogo, de não, lógico, não repetir é o objetivo, mas de pegar a lição efetivamente para fazer uma lição de casa interessante, né? Agora também um sistema de grupos, né? Vão se formando grupos e isso evita aquela catástrofe do mata-mata, né? Que você sai para uma partida e toma 3 fora de casa e desanda a maionese. Então agora, como tem o grupo, você tem 6 partidas, né? Grupos de 4, ida e volta 6 partidas, isso facilita para um time que tem um planejamento. Mas aí vai chegar a fase do mata-mata lá na frente que você tem que estar preparado. Mas a primeira fase, ela é muito ilusória. Então você tem que ir tirando os erros no começo para você evitar de cometê-los lá no final. Deixa eu mandar um abraço pro Nikiba, grande família Nikiba, tá mandando um abraço pro Ademar aqui, o Ciro também, Ciro da Elétrica tá sempre acompanhando a gente aqui, mandar um abraço pra galera. O Ademar, temos bons batedores de falta no time de São Caetano, Alex Reinaldo pega muito bem na bola, o Regis também gosta de chutar de longe, mas a gente tem comentado isso com alguns torcedores, e eu lembro que eu até conversei com você, acho que ano passado, a gente numa entrevista, você falava assim, que falta pra galera é treinar, tem que treinar mais, tem que trabalhar mais. Você também pensa em ajudar, porque, você é o cara que tem que te ouvir, se você chegar no lado de algum ali, o cara tem que, no mínimo, ouvir, porque você tem muita credibilidade para isso. Né? Hoje no elenco nós temos o Alex Reinaldo, que tem uma bola curta muito boa. O Regis tem muita força, porém ainda está um pouco meio afoito. E eu falei para ele, só mira a cara do goleiro, se você errar o goleiro é gol. Então é óbvio que vai acertar. E temos tem que também... mirar a cintura, porque mirar a cara a bola tá subindo demais. Não, mas mira no meio. No último jogo a bola deu uma subidinha ali na falta. Mas o Regis bateu uma falta boa. Bateu bem. No segundo tempo eu falei para ele, se ele deita um pouquinho o corpo, que ela faz o 3 dedos, ele até poderia ter feito o gol, mas é gostoso. É isso que você falou, os atletas têm procurado a gente, sabe? Legal. Como é que eu faço, como é que eu bato, como é que dá para fazer essa jogada e tal. Então é óbvio que você não consegue implantar a biomecânica sua no atleta. Fosse fácil também, já tinha vendido a fórmula. Nossa, se fosse fácil, tinha vendido a patente, tinha ficado milionário. O Brasil tá 10 anos aí que não consegue fazer um gol de falta a seleção brasileira. Se eu pudesse patentear o chute, já pensou? Esse chute é meu. Então é gostoso e é claro que a gente pode ajudar de alguma maneira na maneira de posicionar, na tranquilidade e algum movimento, mas vai de trazer também jogadores que tenham essa característica e repetição, treinamento. Treinamento, né? Treinamento é fundamental. Falta isso hoje um pouco no futebol, Ademar? Você tem acompanhado? Falta muita muito. Mala e pouca Eu bola. acho que assim... Tem muita informação, muita tecnologia, como a gente dizia antigamente, é muito cococó e pouco ovo. E assim, o jogador termina um treino, aí ele vai querer pegar uma bola e sofre já uma negativa do preparador físico, do fisiologista. Não, você está predisposto a ter uma lesão, você treinou forte agora e tal. O jogador conhece o corpo. O jogador ficava antigamente 2 horas treinando depois de falta. Eu lembro o Marcelinho, quando cobriu o Rogério Corinthians Ceni. lá, o Marcelinho escurecia ele com aquela coisa da camiseta na Aí trave. chegava no domingo e arrebentava. Guardava. Ademar, obrigado aí, sucesso. A Hora do Esporte, o programa vai estar sempre aberto para você, para divulgar as ações e que seja um retorno feliz aí. Eu torço muito por você, tenho uma amizade e uma alegria muito grande ter se tornado amigo seu depois de tantas e tantas coberturas, viagens, loucuras de jogos aí, mas hoje eu sou um torcedor seu. Obrigado e sucesso. Eu que agradeço ao São Caetano por esse retorno, essa continuidade da minha história. Espero ainda ter uma história tão feliz como dirigente, assim como tive como jogador. Grande, cartola agora, falando grosso, nosso Ademar. Gente, obrigado pela participação, nosso Ademar aqui, grande jogador da história do AD São Caetano e agora ajudando também na gestão esportiva do clube, que está muito bem, obrigado. Joga sábado, 15 horas, contra o Água Santa, clássico. Alô, torcida, vamos para o Anacleto Campanella, sábado, 15 horas, diante do Netuno. Grande abraço para vocês, amanhã a gente volta com mais informações do esporte aqui na TV Grande ABC. Obrigado pelo carinho, valeu galera, valeu Brasil.